A maioria das pessoas desperdiça suas manhãs sem perceber o preço real que isso cobra. Levanta da cama com a mente embotada, os pensamentos dispersos e o corpo ainda preso ao conforto do travesseiro. Passa os primeiros minutos do dia buscando distrações, checando redes sociais ou alimentando a ilusão de que o tempo ainda está ao seu lado. Mas a verdade é brutal. A forma como você começa sua manhã é a semente de tudo o que colherá ao longo do dia e, por extensão, ao longo da vida. Se você acorda atrasado, você vive atrasado. Se começa o dia no caos, vive sob pressão, se desperta sem intenção, age sem direção. Nenhuma construção sólida se ergue sobre alicerces fracos, e sua rotina matinal é o alicerce da sua mente, das suas decisões, da sua atitude e do seu destino. Por isso eu digo com a autoridade de quem estudou os maiores realizadores da história: você deve, sem desculpas e sem concessões, forçar a si mesmo a dominar suas manhãs. Mesmo quando não tiver vontade. Especialmente quando não tiver vontade, porque a vontade não é o ponto de partida, é a consequência da disciplina. E se esse início já despertou algo em você, se está sentindo que essa mensagem pode transformar sua vida, então faça agora o que os decididos fazem. Inscreva-se no canal. Este é um espaço de construção, não de distração. E o que vem a seguir vai te ensinar algo que poucos compreendem. As manhãs não são apenas horários, são armas. Acordar cedo é a primeira batalha. Não contra o despertador, mas contra si mesmo, contra a preguiça, o medo, a procrastinação e a dúvida que tentam te convencer todo santo dia a permanecer onde está. A cama representa mais do que conforto. Ela simboliza a vida que você diz que quer abandonar, mas que ainda aceita. Você quer mudança? Então mude a sua manhã. Você quer disciplina? Construa-a no silêncio do amanhecer. Você quer foco? Encontre-o antes que o mundo acorde. Acordar cedo não é só um ato físico. É uma declaração silenciosa de que você está no comando, de que o dia não te arrasta, você é quem o conduz. E essa declaração não precisa de palavras, precisa de ação. Precisa do gesto simples e poderoso de levantar-se enquanto todos ainda dormem e fazer o que precisa ser feito. Agora escute com atenção. A primeira prática que deve ser adotada pela manhã é a recusa consciente ao conforto imediato. Você deve se levantar no exato momento em que o alarme toca. Não há mais 5 minutos, não há negociação. O adiamento de 5 minutos pela manhã é o mesmo padrão mental que adia projetos, decisões e mudanças por meses, às vezes por anos. Quem adia a si mesmo no início do dia, adia o próprio sucesso. Levantar-se imediatamente é o primeiro ato de autodomínio. É o primeiro exercício de força de vontade. E quando você vence essa pequena batalha, sua mente entende que há um novo comando no trono e passa a obedecer. O corpo segue o que a mente diz. E a mente segue o que você treina. A segunda prática é a ativação do corpo antes da mente. A maioria desperta querendo clareza, foco e produtividade, mas negligencia o veículo que carrega essas qualidades. O corpo. Quando você ativa sua fisiologia, por meio de movimento, alongamento, respiração ou um exercício curto, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Estamos acordados e prontos para vencer. Não importa se são 10 minutos de polichinelos, uma corrida leve ou uma sequência de respiração consciente. O que importa é a intenção. O que importa é que você mostra com o corpo que está desperto para a vida. Thomas Edison dizia que a mente só se ilumina quando a energia circula, e essa energia começa pelo corpo. Enquanto muitos ainda estão se espreguiçando, você já ativou a máquina mais poderosa do universo, seu sistema biológico. E isso muda tudo, porque o cérebro oxigenado pensa melhor. O sangue circulando amplia a clareza.
O corpo em movimento acorda também os sonhos que estavam adormecidos. A terceira prática essencial das manhãs é o silêncio intencional. Em um mundo onde todos querem falar, ouvir a si mesmo virou um ato revolucionário. Você deve reservar alguns minutos para a reflexão solitária, para a escuta interna, para o alinhamento entre o que pensa, o que sente e o que deseja construir. Sente-se, respire, ouça seus pensamentos. Pergunte-se: que tipo de homem ou mulher quero ser hoje? E mais, quais atitudes posso ter nas próximas horas que honrem essa decisão? Esse diálogo interno cria raízes. Ele planta intenções claras que guiam suas decisões, mesmo quando o mundo tentar te desviar. Não se trata de meditar como um ritual vazio, mas de criar um espaço de poder antes que o ruído externo tome o controle. Benjamin Franklin fazia isso, Marco Aurélio fazia isso, Andrew Carnegie fazia isso. Todos os grandes, em algum grau, cultivavam o silêncio para definir intenções. Não é coincidência, é padrão. E padrões constroem destinos. Agora vem a quarta prática, aquela que separa os iniciantes dos comprometidos, a escrita consciente. Pegue um papel, um caderno, qualquer coisa, e escreva. Escreva suas metas do dia, seus valores, suas gratidões, suas dores. Não importa a forma, importa a disciplina. Porque escrever é o ato de materializar o invisível. É tirar a ideia do éter e colocá-la no plano físico. É o primeiro passo rumo à execução. E a mente entende isso. Ao escrever, você diz a si mesmo: levo a sério o que penso. Você pode anotar 3 metas, pode listar 3 motivos para continuar. Pode escrever um parágrafo com o título: Hoje eu me recuso a fracassar porque... Faça como preferir, mas faça. A escrita conecta os hemisférios do cérebro, ordena os pensamentos, expurga a dúvida e treina sua mente a construir com consciência. Quem escreve com intenção dá forma ao seu futuro. Quem apenas pensa se perde na neblina da distração. Essas 4 práticas, levantar-se sem negociar, movimentar o corpo, cultivar o silêncio e escrever com intenção, são a base. Elas não precisam ser longas, mas precisam ser constantes. E aqui está o segredo mais negligenciado de todos. Não é a intensidade que muda vidas, é a consistência. Você pode passar horas planejando, mas se não fizer disso um ritual diário, nada muda. Se você adotar essas práticas, mesmo que em versões simples por 30 dias, algo dentro de você mudará. Não será gritante, não será espetacular, mas será real. Uma nova voz começará a surgir. Uma voz que não grita, mas guia. Uma voz que diz: você está se tornando quem nasceu para ser. Agora que você entendeu a base, levantar-se com decisão, mover o corpo, cultivar o silêncio e escrever com intenção, é hora de elevar o padrão. A disciplina que você constrói nos primeiros minutos do dia precisa se transformar em combustível para clareza mental, foco estratégico e poder pessoal. Por isso, a 5ª prática é inegociável para quem busca domínio próprio e grandeza. Leitura estratégica logo pela manhã. Sim, leitura. Não de notícias negativas, não de fofocas, não de redes sociais, mas de conteúdo que alimente sua mente com direção, sabedoria e inspiração. Acordar o corpo é vital, mas despertar a mente é transcendental. Quando você dedica até mesmo 10 ou 15 minutos para ler algo que expanda sua consciência, uma filosofia, uma biografia, uma passagem de valor, você se afasta da mediocridade e se aproxima do extraordinário. O cérebro matinal está mais receptivo, mais limpo, menos contaminado pelo ruído externo. É nesse estado que ideias penetram com mais força, que princípios se enraizam, que novas visões ganham vida. Não é coincidência que os maiores líderes e empreendedores do mundo tenham o hábito matinal da leitura. Eles sabem que a primeira voz a ser ouvida não deve ser a do mundo, mas a da sabedoria.
E sabedoria se busca em silêncio, com humildade, com constância, todos os dias. A sexta prática que você deve forçar a si mesmo a adotar é a prática das afirmações com convicção. Sim, eu sei o que você pode estar pensando. Afirmações são só frases positivas? Não. Afirmações são comandos. Elas moldam sua identidade, e a identidade molda suas decisões. Afirmações ditas com intenção e repetidas diariamente gravam em seu subconsciente a versão que você decidiu se tornar. Diga em voz alta, com firmeza, com presença, com intenção. Sou disciplinado, sou responsável pelo meu destino. Hoje ajo com clareza, com coragem, com propósito. Ou talvez, minha mente é focada, meu corpo é forte. Meu espírito é inabalável. Você pode escolher as palavras, mas precisa sentir o impacto. Precisa acreditar, mesmo que pareça forçado no começo. Porque é no treino que a convicção nasce. E dia após dia, você começa a agir de acordo com o que afirma. Não porque virou mágica, mas porque virou identidade. É exatamente assim que se reprograma a mente, com repetição e emoção. Você repete o que deseja ser, até que aquilo se torne tão familiar quanto a voz do medo que um dia te controlou. E então, o medo perde espaço, a dúvida se cala, e surge uma nova presença, a sua, inteira, firme, despertando de verdade pela primeira vez. A sétima prática matinal é a mais poderosa ferramenta mental que você pode desenvolver. A visualização com clareza. Você já parou para perceber que tudo o que existe no mundo foi imaginado antes de ser construído? Toda ponte, todo prédio, todo império, tudo nasceu na mente de alguém antes de ser concretizado. E o mesmo vale para o seu futuro. A cada manhã, feche os olhos por alguns minutos e veja com clareza a vida que está construindo. Veja-se tomando decisões firmes, superando obstáculos, sendo elogiado pelo esforço e reconhecido por sua disciplina. Veja-se chegando onde deseja, vencendo batalhas internas, realizando com propósito. E veja também o caminho. Visualize as ações, as escolhas, as renúncias, o suor, porque a visualização não é fantasia, é preparação. Quando você se vê realizando, você treina sua mente para reconhecer as oportunidades que surgirão ao longo do dia. Você ativa o sistema reticular do cérebro, aquele que filtra o que é importante e começa a notar conexões, soluções e ideias que antes passavam despercebidas. Visualização é foco com emoção, e foco emocional direcionado é uma das forças mais poderosas da criação humana. Todo inventor sabe disso, todo atleta de elite vive isso, todo realizador verdadeiro incorpora isso. Então não trate a visualização como um luxo, trate como uma alavanca, porque o que você vê dentro de si cedo ou tarde se projeta fora. A oitava prática é o elo entre a intenção e a execução. Planejamento antecipado com foco. Você pode ter acordado cedo, ter se exercitado, ter lido, refletido, afirmado e visualizado. Mas se não transformar isso em direção clara para o dia, todo esse poder se dispersa. Pegue seu caderno, planner ou aplicativo e defina quais são as 3 tarefas mais importantes de hoje. Quais são os resultados concretos que você se compromete a entregar? Quais distrações você vai eliminar intencionalmente? Não confie na memória. Confie no planejamento. O cérebro precisa de mapas, e o mapa diário é o que separa o produtivo do ocupado. Não se iluda, movimento não é progresso. Você pode passar o dia correndo e ainda assim estar no lugar errado. Mas se você planeja, se você filtra, se você decide o que importa, então cada ação carrega peso, carrega intenção, carrega vitória. O segredo do planejamento eficaz não está em preencher uma lista interminável de tarefas. Está em definir com clareza aquilo que fará o dia valer a pena,
aquilo que, ao ser cumprido, trará a sensação de avanço real. E ao terminar o seu planejamento, olhe para ele como um compromisso, como um contrato silencioso entre a versão que você é agora e a versão que deseja se tornar. Essas 4 práticas, leitura estratégica, afirmações com convicção, visualização clara e planejamento com foco, completam a estrutura fundamental da sua manhã poderosa. Elas elevam o padrão da sua identidade, clareiam seu propósito e alinham sua mente para agir com eficácia. Elas fazem com que você não apenas acorde, mas se levante com direção. Acordar cedo sem um ritual é apenas acordar cedo. Mas acordar cedo com um ritual, isso é domínio, é preparação, é construção de legado. Você não está mais vivendo um ciclo comum. Está moldando uma nova versão de si mesmo. E está fazendo isso por escolha, por honra, por destino. Agora que você compreendeu a importância de levantar-se com firmeza, mover o corpo, cultivar silêncio, escrever com intenção, ler com propósito, afirmar sua identidade, visualizar com clareza e planejar com foco, chegou o momento de afiar a lâmina. Amanhã não é apenas um espaço para preparação interna. Ela é também o início da execução. E é por isso que a 9ª prática matinal é uma das mais negligenciadas, mas talvez a mais transformadora. O alinhamento com seu propósito. Você não foi feito para viver por inércia. Não nasceu para repetir rotinas que não te elevam, nem para seguir padrões impostos por um mundo que valoriza a velocidade, mas esquece o significado. Acordar sem se lembrar do porquê está vivendo é o caminho mais rápido para o vazio. Por isso, todas as manhãs, você deve lembrar a si mesmo da causa maior, da missão, da visão que te move. Mesmo que ela ainda não esteja completamente realizada, ela precisa estar viva, porque o que te impulsiona não é o que você tem agora, é o que você decidiu construir. Diga para si mesmo, com convicção silenciosa: hoje, cada ação minha será uma prova do meu propósito. E então haja com essa consciência. Fale com essa energia. Escolha com essa clareza. Você quer viver com poder? Então viva com propósito. Propósito não é poesia, é postura. E postura se treina todo dia. A 10ª prática matinal é o que costumo chamar de ação simbólica. E ela é simples. Execute, ainda pela manhã, uma tarefa significativa que simbolize que você está ativo, engajado e comprometido. Não importa se é escrever uma página do seu livro, resolver um problema importante, fazer uma ligação decisiva ou concluir uma atividade que vem adiando. O que importa é que essa ação tenha peso emocional, que ela seja um lembrete. Eu estou em movimento. Essa ação, feita logo cedo, tem o poder de realinhar sua mentalidade para o restante do dia. Quando você começa com vitória, você cria impulso. E impulso emocional é o combustível da consistência. Os dias em que mais procrastinamos, geralmente são os dias em que começamos lentos, dispersos ou inseguros. Mas os dias em que cumprimos algo logo cedo, mesmo que seja uma tarefa simples, despertam em nós uma energia de realização que se multiplica. Ação simbólica é como declarar guerra à estagnação. É como dizer para o velho eu: hoje você não comanda mais. E quando você age, o corpo entende, a mente se alinha e o espírito se ergue. Você se sente vivo, não porque tudo mudou, mas porque você escolheu não adiar mais. A 11ª prática é a irmã gêmea do planejamento, mas com outro tom. Ela é o comprometimento público com seus compromissos privados. Veja bem, todos os dias você faz promessas a si mesmo. Algumas você cumpre, outras você ignora, mas sua mente está registrando cada uma delas. E quanto mais você ignora, mais ela entende que suas palavras valem pouco. Você perde poder pessoal quando promete algo a si mesmo e não cumpre. Você enfraquece sua autoridade interna toda vez que diz: vou fazer e não faz.
Por isso, todas as manhãs, revise seus compromissos, releia o que prometeu ontem, olhe para sua lista e reafirme com postura reta: hoje eu cumpro. Se puder, diga isso em voz alta. Se preferir, escreva. Se quiser, compartilhe com alguém, mas torne isso real. Seu cérebro precisa associar suas palavras a ações. Precisa confiar em você, porque quando você acredita em si mesmo, você se torna imparável. Mas quando sua mente não confia mais nas suas promessas, tudo trava. Revisar seus compromissos matinais é como assinar um contrato com sua grandeza. É um lembrete de que suas palavras não são enfeites, são ordens. E quanto mais você cumpre, mais você sente orgulho de si. E quanto mais orgulho, mais força. E quanto mais força, mais resultados. Essa é a espiral ascendente. E ela começa todos os dias, com a firme decisão de honrar o que disse que faria. Essas 3 práticas, alinhar-se com o propósito, executar uma ação simbólica e revisar seus compromissos com disciplina, formam a parte intermediária da sua manhã poderosa. É a ponte entre o que você sente e o que você faz, entre o que deseja e o que constrói. Você não está mais simplesmente acordando. Você está forjando caráter. Você está lapidando resultados. Você está construindo uma reputação interna de excelência. E isso não é retórica, é transformação palpável. Você sentirá essa força crescer a cada dia em que cumprir essas práticas. Elas não pedem perfeição, pedem decisão. E uma decisão por dia, executada com firmeza, muda completamente a rota da sua vida. Você pode até falhar em algumas manhãs. Pode escorregar, se atrasar, não cumprir tudo. Isso é parte do jogo. O que não pode acontecer é desistir. O que não pode acontecer é transformar o escorregão em padrão. Lembre-se, não são os dias ruins que definem você. É o que você faz depois deles. Se cair, levante mais rápido. Se errar, recomece mais forte. Se esquecer, retome com mais presença. A disciplina verdadeira não é dura o tempo todo, mas é constante. Ela não exige perfeição, mas exige presença. E ela é treinada todos os dias nas primeiras horas da manhã. Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando apenas de acordar mais cedo. Estamos falando de assumir o controle da sua identidade, de tornar-se o tipo de pessoa que age com intenção, que constrói com propósito e que caminha com uma certeza inabalável. A de que cada manhã é uma chance de renascer mais forte. E agora chegamos às 2 últimas práticas. Aquelas que selam o seu ritual matinal com a força da ação consciente e da preparação inteligente. A 12ª prática é aquela que a maioria evita, mas que os disciplinados abraçam: o contato com o desconforto. Você quer se tornar alguém resiliente, determinado, inquebrável? Então deve treinar sua mente e seu corpo a lidar com o desconforto de forma voluntária, ainda pela manhã. Tome um banho frio, faça aquele treino intenso, execute uma tarefa que você odeia, negue-se o prazer imediato, diga não ao que te enfraquece, não por punição, mas por transformação. Porque todo desconforto suportado com intenção fortalece sua fibra interna. Ele ensina sua mente a obedecer, mesmo quando não quer. Ele te mostra que você manda, não o corpo, não a preguiça, não o medo, você. Napoleon Hill escreveu: o homem que não domina a si mesmo jamais dominará o mundo. E o primeiro campo de batalha desse domínio é o desconforto voluntário. Aquele gesto consciente de negar o prazer momentâneo para reforçar a vontade de ferro que você está desenvolvendo. As pessoas comuns evitam o desconforto. As pessoas medianas buscam atalho, facilidade, prazer imediato. Mas os construtores de impérios, os realizadores verdadeiros, entram no fogo porque sabem que é ali que se molda o aço. E quanto mais você treina esse músculo da resistência logo cedo, mais ele se manifesta no restante do dia.
Você começa a dizer não ao que não te serve, a parar de explicar suas escolhas, a suportar críticas sem perder o foco. Você se torna imutável por fora porque treinou o desconforto por dentro. A 13ª prática matinal é aquela que amarra todo esse processo com inteligência prática, a nutrição intencional e a preparação do ambiente. Você não pode exigir performance de um corpo mal nutrido, nem clareza de uma mente imersa em caos. O que você consome pela manhã, tanto fisicamente quanto mentalmente, define o estado com que você entra no dia. Portanto, alimente-se com consciência. Não apenas comida, mas estímulos. O que você está ouvindo ao acordar? O que está lendo? Como está o espaço onde vive? Sua manhã começa na noite anterior, e seu sucesso começa onde sua atenção repousa. Prepare seu ambiente, arrume sua cama, organize sua mesa, deixe visível o que é importante, esconda o que te distrai. Crie um espaço onde a disciplina flua, onde a energia circule, onde a mente se sinta bem-vinda a produzir. O ambiente molda o comportamento, e o comportamento molda os resultados. Essa preparação não precisa ser complexa. Pode ser algo simples, como deixar um livro já aberto na página que quer ler, ou sua garrafa d'água já posicionada ao lado da cama. Pode ser uma playlist matinal, uma roupa de treino separada ou o café da manhã já parcialmente preparado. Pequenos ajustes criam grandes constâncias, e constância é o segredo da excelência. Além disso, lembre-se, o alimento que você dá ao seu corpo logo cedo é o combustível do seu raciocínio, da sua disposição e da sua estabilidade emocional. Você não abastece um carro de corrida com qualquer combustível. Por que faria isso com o seu corpo que carrega seu destino? Agora, pare por um instante e observe a estrutura que você está construindo. Você acorda sem negociar com o conforto, ativa seu corpo, cultiva o silêncio, escreve com intenção. Você lê com propósito, afirma sua identidade, visualiza com clareza e planeja com foco. Você relembra seu propósito, executa uma ação simbólica e revisa seus compromissos com firmeza. Por fim, você entra em contato com o desconforto e prepara seu corpo e ambiente com sabedoria. Essas não são tarefas soltas, são tijolos de uma estrutura interna que sustenta sua grandeza. Cada manhã em que você pratica isso, está esculpindo uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais lúcida, mais comprometida. Não espere perfeição, espere construção, espere esforço, espere renúncia. Mas, acima de tudo, espere transformação. Você está treinando algo que os medíocres não compreendem, a arte de dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. E quando isso se torna parte de quem você é, você já não precisa mais de motivação, porque motivação é passageira, mas disciplina é caráter. Amanhã, quando o alarme tocar, não hesite. Levante-se com propósito. Entre no seu ritual com convicção. E lembre-se, a maneira como você vive sua manhã é a maneira como você viverá sua vida. Você já ouviu a expressão ganhar o dia? Pois saiba, ninguém ganha o dia por sorte. Ganha quem conquista a si mesmo antes de sair pela porta. Ganha quem se fortalece por dentro antes de enfrentar o mundo lá fora. A maioria das pessoas vive reagindo. Elas acordam empurradas pelo relógio, pressionadas por obrigações, afogadas por notificações. Vivem no modo automático, prisioneiras de velhos padrões e justificativas recicladas. Mas você não. Você decidiu agir diferente. Você decidiu acordar com um propósito. Você escolheu treinar sua mente, forjar sua disciplina e lapidar sua identidade nas primeiras horas do dia. E esse compromisso silencioso, que não exige testemunhas nem aplausos, é justamente o que te diferencia. O que separa o desperto do adormecido, o disciplinado do distraído, o construtor do sonhador.
Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não se destacam por talento puro, nem por sorte? Elas se destacam por hábitos, por rotina, por decisão e, acima de tudo, por consistência nas práticas simples que os outros subestimam. Não há nada místico nisso, há apenas um padrão. Elas acordam com intenção, se fortalecem no silêncio, plantam propósito antes de colher resultados e repetem esse ciclo até que sua realidade reflita o que foi decidido em segredo, muito antes do mundo ver. Se você adotar as 13 práticas matinais que te mostrei até aqui, não apenas irá transformar seus dias, mas sua mente, sua postura, seus resultados e, com o tempo, seu destino. Mas é preciso uma decisão, forçar-se no início. Não espere vontade, não espere condições ideais, não espere que o mundo mude para então você começar. Comece e o mundo ao seu redor mudará em resposta. Force-se a levantar, force-se a escrever, force-se a refletir, force-se a agir, mesmo quando parecer inútil. Porque há um tipo de poder que só nasce da repetição silenciosa. Um tipo de força que só floresce na constância discreta. Um tipo de grandeza que só é alcançada por aqueles que vivem com propósito quando ninguém está vendo. Lembre-se, o mundo te julgará pelo que vê, mas você será sustentado pelo que construiu no invisível. E o invisível é moldado nas suas manhãs. Você pode continuar a viver em espiral, desejando dias melhores, enquanto repete os mesmos padrões. Ou pode decidir que hoje é o dia em que tudo começa a mudar. Não porque um milagre aconteceu, mas porque você assumiu o controle da única coisa que sempre foi sua, suas ações. Então, amanhã de manhã, quando o despertador tocar, ouça a voz que diz: levante-se, forje-se, lidere-se. E mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja difícil, mesmo que o mundo ainda durma, levante-se assim mesmo. Pois é no escuro da disciplina que nascem os dias mais iluminados da sua vida. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se agora no canal. Aqui você não recebe conteúdo para se distrair, você recebe munição para se transformar. E a jornada que começamos juntos hoje é só o início de tudo que você ainda pode se tornar.